E aí, pessoal, nossa primeira aula aqui, que é o aula -2, pensando que o cronograma começa na semana que vem, é só para falar um pouco, isso já está no site, aliás, sobre o que foi o slogan do Lacan ao longo da obra dele, né? Você vai escutar muito ele falar do retorno a Freud. Então, uma das coisas que ele diz assim: eu sou aquele que leu Freud. Porque ele tem uma crítica, né? Uma não, várias, né? A psicanálise pós-freudiana, porque ele diz que os psicanalistas param de ler Freud e começam a ler os pós-freudianos mesmo, né? E o que acontece? Acaba focalizando em um único aspecto da teoria dele, né, do Freud. Talvez não focalizando num único aspecto, mas na verdade deixando de lado um aspecto fundamental. Então, quando você pega essa questão do retorno a Freud, de alguma forma a gente pode dizer que é um retorno à primeira tópica do Freud. Então, quando você pega a obra do Freud, você tem, apesar de ser toda revolucionária, você tem dois grandes momentos, né? Primeira tópica, em 1900, quando sai a interpretação dos sonhos, e a segunda tópica, em 1923, quando sai o id e o ego, ou o eu e o isso. O que acabou acontecendo, que o Lacan vai criticar, é que muitos pós-freudianos focam na segunda tópica, e na segunda tópica existe toda aquela questão do foco seu ego, né? A fragilidade egóica, as defesas que o ego vai se utilizar para poder se manter coeso. Então, o que vai acontecer? Esses psicanalistas começam a fazer essa avaliação das defesas egóicas, né? E a partir disso, é como se fosse uma regra assim: diga-me como defendes e eu te direi quem és. Então, dependendo de quais defesas você utiliza, né, você vai ser definido, classificado, não sei se é a melhor palavra, dentro de um tipo de integração egóica. Eu vou ter assim os egos frágeis e os egos mais fortes. E você vai ter toda aquela geração de psicanalistas que falam de oferecer suporte egóico para o paciente, né? O analista vindo a funcionar como ego auxiliar. E o Lacan pergunta, mas quem que o psicanalista acha que é para oferecer o ego auxiliar, né? Que ego tem esse psicanalista para dizer que ele tem condições de oferecer isso? E mais do que isso, né? Quem pode, aonde está escrito, quem pode garantir o que é um ego forte, o que é um ego frágil? Aí você vai ter os grandes manuais de psicanálise, né? Então ele vai colocar, quando você passa a pensar que existe esse contínuo do forte e do fraco, definindo que tipo de ego tem na sua frente, você começa a ter uma visão um pouco adaptacionista, porque você recebe um paciente no seu consultório, você faz uma avaliação, você então percebe a predominância de defesas mais primitivas, você verifica uma fragilidade egóica, então é um sujeito menos adaptado, e a análise visaria a adaptação. Só que se você pega a primeira tópica, você vê o Freud aí falando de um sujeito desadaptado. A interpretação dos sonhos, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o xiste, sua relação com o inconsciente, psicopatologia da vida cotidiana, você vai ver Freud falando de algo que contraria a vontade consciente do sujeito, né? Um sujeito que se estranha, que se interroga, um sujeito que se depara com o pior em si mesmo. E em nenhum momento a ideia era fazer a pessoa se adaptar a isso, né? Freud ele vem causando uma revolução, né? Como ele até coloca, ele causou a terceira ferida narcísica da humanidade, né? E essa ferida narcísica é mostrar que a consciência não é o centro, né? A certeza consciente, o melhor, o ser humano, ele não tem esse controle sobre a sua vontade, supondo que ela é consciente. Tem uma outra coisa aí. Essa outra coisa é o desejo, né? Um desejo que é agressivo e é sexual. Então, se tem algo que a psicanálise não é adaptacionista, pelo contrário, né? Ela visa a desadaptação. Até eu comento que em aulas numa clínica, que você sabe que a análise vai bem quando as pessoas começam a achar que você está pior, que você está se desadaptando a um sintoma familiar, certo? Então, essa é a primeira ideia que eu queria transmitir para vocês. E um bom exemplo é quando você pega os 3 ensaios, e aí você vê Freud falando sobre a sexualidade como algo não natural.
determinada por um instinto que busca um objeto empírico, né? Mas uma sexualidade pulsional, que busca o objeto da fantasia, um objeto que é construído por pedaços dos desejos, né, os restos dos desejos desejados do ser humano no seu desenvolvimento. Então, ele vai dizer que a sexualidade humana não é natural. Então, isso já mostra o quanto Freud visa, ele tem uma crítica a essa visão adaptacionista e o risco que é os psicanalistas terem como objetivo da sua clínica adaptar seus pacientes.